Olá, pessoal. Meu nome é Luciane Filtrin. Eu sou professora do Departamento de Saúde da Universidade Estadual de Feira de Santana. Sou membro do Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva, que está vinculado ao Programa de Pós-Graduação de Saúde Coletiva da UFES. Eu estou aqui para apresentar para vocês um pouco do nosso projeto de pesquisa chamado Acesso à Saúde como Direito em Sistemas Universais, que é coordenado pela professora Juliana Alves Leite, coordenadora do NUPISC, e vice-coordenado por mim, Luciane. Esse projeto envolve uma equipe multidisciplinar, não só da Universidade Estadual de Feira de Santana, como de outras instituições, como a Universidade Católica de Salvador. Nós temos professores dos cursos de farmácia, enfermagem, odontologia, entre outros. Esse projeto foi pensado no sentido de discutirmos o acesso à saúde como direito e contextualizarmos este acesso não só no Sistema Único de Saúde, como também em outros países que possuem também sistemas universais, no sentido de traçarmos os avanços, os desafios e os limites que esses sistemas encontram para dar acesso à saúde às suas populações. Para trabalhar esse projeto, nós precisamos trabalhar algumas categorias teóricas de análise. E essas categorias, elas nascem primeiramente do direito à saúde enquanto um direito humano, conquistado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos. E esse direito à saúde, ele exige do Estado que esse direito seja cumprido. E através das políticas sociais, os estados, né, os governos, eles vão promover as políticas de saúde, que na verdade são efetivadas através dos sistemas de saúde que vão fornecer acesso a serviços de saúde. O que é muito importante a gente discutir é que essa construção dessas políticas sociais envolve forças da sociedade, né? Os cidadãos, o Estado e as forças econômicas, já que a saúde, né, o complexo da saúde envolve diversas forças econômicas, né, e há um embate entre políticas sociais e políticas econômicas quando se fala em serviços de saúde e acesso à saúde. É bom lembrar que acesso à saúde é algo mais amplo do que acesso a serviços de saúde, né? Principalmente quando pensamos no conceito muito ampliado de saúde da Organização Mundial de Saúde, no qual ter saúde não é apenas a ausência de doença, e sim ter moradia adequada, ter transporte público adequado, ter saneamento básico, entre outras coisas, né? Então, quando nós pensamos no acesso à saúde em termos de serviços, nós pensamos também nos sistemas de saúde. E os sistemas de saúde, eles são complexos e são formados por diversos componentes. Dentre eles, o financiamento, que é algo muito importante e discutido intensamente nas políticas de saúde, a cobertura populacional, quem é coberto e o que é coberto, né? A força de trabalho envolvida para promover essa saúde, a rede de serviços organizadas para isso, os insumos e tecnologias e o conhecimento, né, implementado para se dar acesso e as organizações envolvidas nessa prestação de serviço. Bom, acesso é um termo muito plural, multidimensional, principalmente quando se fala em acesso a serviços de saúde. Envolve aspectos políticos, né, econômicos, sociais, organizativos, técnicos e simbólicos. As dimensões do acesso, elas devem ser discutidas profundamente no aspecto político, quando se fala na questão de quais as políticas de saúde serão implementadas, quais decisões políticas serão tomadas em relação a essas políticas, né? O aspecto econômico-social, né? Os investimentos em saúde e o quanto e como se dá esse acesso do cidadão em termos econômicos, aspectos organizacionais, como a rede está organizada para fornecer este acesso, aspectos técnicos relacionados à capacidade técnica da equipe de trabalho, né? E aspectos simbólicos relacionados a crenças e símbolos representados por uma sociedade. É importante destacar que acesso é diferente de acessibilidade. Acessibilidade é a forma como se dá o acesso, é como caminho que
que o usuário percorre para obter o acesso. Então, a acessibilidade está envolvida com a questão geográfica da unidade. A unidade está próxima, né? A unidade está aberta no horário que o indivíduo procura. Existe trabalhador para oferecer esse acesso, né? O acesso mesmo é o ato propriamente dito de obter aquele acesso, no momento que é desejado. E a acessibilidade são as facilidades ou dificuldades que o indivíduo encontra para obter esse acesso, né? Isso é muito importante. E no Brasil, nós temos encontrado uma nova forma da população obter acesso à saúde, né? Devido às dificuldades de conseguir acesso à saúde, principalmente no sistema público, os cidadãos têm optado por uma procura ao judiciário para exigir este acesso, que ele realmente tem direito. E essa judicialização da saúde tem sido muito crescente nos últimos 10 anos, principalmente no Brasil e em países da América Latina. Bom, o nosso trabalho, o nosso projeto, ele tem algumas questões norteadoras importantes e para cada questão nós temos um objetivo, né? A primeira questão principal é como se dá o acesso à saúde como direito em sistemas universais. E aí pensamos em Brasil, América Latina e demais países. E aí o objetivo principal é analisar esse acesso como direito nesses países. Segundo, como ocorre o acesso a serviços, medicamentos, insumos por meio desses sistemas universais. E aí nós temos que discutir como tem se dado este acesso. Terceiro, que é importante também, quais as estratégias utilizadas pelos usuários para obter acesso aos serviços de saúde, aí pensando em Brasil e demais países, né? E aí nós pretendemos descrever essas estratégias. Quais as facilidades, avanços, limites, desafios, perspectivas enfrentadas pelos usuários para a obtenção desses serviços, medicamentos, insumos que eles procuram nesses sistemas? E aí nós temos como objetivo identificar esses aspectos. Quais são as demandas judiciais para acesso à saúde como direito em países com sistemas universais? E aí a gente tem como objetivo caracterizar essas demandas. Outras questões. De que forma se processam as decisões judiciais em relação às solicitações de usuários por acesso a serviços, medicamentos, insumos no Brasil? E aí compreender como se processam essas decisões. Como são elaborados os argumentos utilizados pelo Poder Judiciário para o indeferimento ou deferimento desses pleitos? E aí compreender como são elaborados esses argumentos seria o objetivo. Como se processa a participação dos operadores de direito, usuários e gestores do SUS envolvidos no processo de judicialização? E aí nós temos que discutir como se dá essa participação. Bom, trata-se de um estudo qualitativo, né? Porque permite que nós compreendamos e entendamos um pouco dos fenômenos sociais, principalmente o significado e a intencionalidade que os sujeitos que participam desse fenômeno, né, dos atores, dão àquele fenômeno. Claro que numa perspectiva crítico-analítica baseada em Minayo principalmente. É um trabalho de múltipla abordagem que nós teremos pesquisa de campo mais revisões integrativas, né? Que serão feitas ao longo do processo. E o cenário de investigação da pesquisa de campo será o SUS do Estado da Bahia, especificamente as secretarias de saúde e os tribunais de justiça e Ministério Público dos municípios do Estado. Participantes serão, no caso das pesquisas de campo, usuários do SUS ou seus responsáveis, gestores, conselheiros municipais e operadores do direito. Nós temos utilizado nessa pesquisa, ela está vigente desde 2017 e foi prorrogada até 2020, as técnicas de coleta de dados são entrevista semi-estruturada, observação sistemática e análise de documentos. Os métodos de análise são variados. Há trabalhos que estão usando triangulação de dados, juntamente com análise de conteúdo, revisão integrativa e a própria hermenêutica dialética. Esse projeto ele já foi submetido ao CEP, ele tem uma resolução, né? E ele está aprovado também por uma resolução com o CEP aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. Bom, prevemos alguns impactos com os resultados desse projeto. Primeiro, social, que seria a identificação das desigualdades, facilidades, avanços, dificuldades, limites enfrentados pelos usuários para a obtenção de serviços, medicamentos e insumos nos sistemas universais. O econômico seria socializar esses impactos, né, que nós vamos identificar
né, e sensibilizar gestores em relação a essa problemática. O político seria provocar reflexões sobre essa temática entre os sujeitos da pesquisa, principalmente os gestores, né, operadores do direito e usuários, e o científico seria oportunizar a discussão e refletir sobre essa temática, né, juntamente com docentes, discentes e com os participantes da pesquisa. Esse projeto começou em 2017, ele também foi prorrogado até 2020, e nós temos alguns objetivos, né, que produção de artigos, além das questões dos impactos sociais, a produção de artigos, a produção de teses e dissertações de mestrado, né? Portanto, nós entendemos que esse projeto, ele tem trazido alguns resultados interessantes para o nosso sistema de saúde. Temos teses de doutorado já defendidas, dissertações de mestrado, e muitos desses produtos estarão expostos aqui nesse seminário do NUPISC. Então, vocês poderão visualizar nas mesas temáticas essa discussão, que já é produto desse projeto, e também iremos visualizar no tour virtual, onde teremos ali os trabalhos de iniciação científica e projetos de pesquisa e de extensão relacionados a esse projeto de direito ao acesso. Essa temática atual, ela é muito atual neste momento, principalmente quando vivemos um momento de pandemia, em que se discute o acesso a medicamentos e vacinas para o tratamento do Covid, e essa discussão, ela é mundial e é muito atual. E nós também iremos discutir isso aqui durante o seminário do NUPISC, nesses 2 dias. Então, sejam bem-vindos e aproveitem bastante o seminário.